O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma. Estamos fazendo esse retiro que a igreja propõe em preparação para a Páscoa. Também que é um tempo de muita reflexão para nós, porque não é somente a comemoração daquela Páscoa que nós iremos realizar, que começa ali com o Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, depois com o lava-pés, a chamada Missa do lava-pés, que na verdade é a instituição do sacramento do sacerdócio e também da Santa Missa. Em seguida, já na sexta-feira, tem aquela celebração da Paixão do Senhor, que é o único dia que não se tem missa. E depois o sábado, que é onde nós aguardamos a ressurreição de Jesus. Não é somente a celebração em si, mas também é a celebração da nossa Páscoa. Um dia nós iremos ressuscitar. E nós estaremos com o Senhor na glória, na eternidade. É isso que nós estamos nos preparando, Cristo realmente venceu a morte. Ele venceu o pecado e as portas dos céus, elas se abriram para nós. Por isso que no decorrer do ano, no domingo, que é o dia do Senhor, as famílias se reúnem para celebrar essa Páscoa que acontece de domingo a domingo, até o dia em que acontecer a grande Páscoa nossa também, onde nós iremos passar desta vida para a outra com a graça de Deus, para nós estarmos com Ele. Nesse tempo de pandemia, infelizmente, muitas pessoas ficaram sem poder participar da missa, e tem muitas outras que não estão ainda conseguindo. E já se fala aí de uma grande pandemia que vai acontecer novamente. Já tem cidades que já está se fechando tudo, está um lockdown de novo. Ontem mesmo 2 pessoas até da comunidade falavam comigo
que estavam com medo que, lá na cidade onde elas moram, iam ficar sem missa novamente. Mas os cristãos foram lá e exigiram, e as missas vão continuar. Então, essa felicidade de poder participar do sacrifício da missa, esse desejo precisa estar dentro do nosso coração, porque é a nossa Páscoa. Hoje, no segundo domingo, nós nos deparamos com essa grande experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. É interessante que quando nós vamos para a Terra Santa, né? E é uma viagem muito cansativa, é quase aí por volta de 20 horas de viagem, quase isso, né? Imagina, você pega o avião aqui, atravessa o Oceano Atlântico, vai para a Itália, depois aguarda um tempo lá, ou às vezes já sai correndo, e os peregrinos naquela ansiedade, né, de chegar na Terra Santa. Às vezes a gente chega de manhã cedo, às vezes a gente chega no final da tarde, mas chega todo mundo cansado. Aí a gente desce lá no aeroporto de Begarion, e aí pegamos o ônibus e nos dirigimos, que é ali Tel Aviv, aí nós nos dirigimos para a Galileia. E ali o guia, obrigado. O guia, ele vai falando, né? Mas ali no balanço do ônibus, e o guia falando, aí o pessoal começa a dormir por causa do cansaço todo. Mas quando a gente vai chegando na Galileia, porque são 2 horas de viagem de Tel Aviv para lá, porque aqui é na Judéia, a gente desce na Judéia e vamos para a Galileia. A Galileia quer dizer um conjunto de montanhas, né? A Galileia é isso. Aí quando a gente está chegando lá por perto de Nazaré, aí nós vemos a Montanha Santa, que é o Monte Tabor. Aí o guia diz: está vendo aquele monte lá? É o Monte Tabor. E parece que o pessoal cria uma força, né? Aí todo mundo acorda e fica todo mundo olhando, porque já no dia seguinte é para lá que nós vamos, né? E aí é uma subida de 575 metros acima do nível do mar. Vocês têm capacidade de entender isso? Subir essa montanha? Aí o guia começa a brincar, né? Nós vamos subir esse morro todo aí hoje. Aí o pessoal já fica meio assim, mas como? Porque para subir aquilo aí dá mais ou menos 1 hora de subida. Imagina aquelas senhoras tendo que subir, né? Aí tem uns carros lá, que é tipo uns táxis, que nos levam, dá mais ou menos uns 5 minutos de subida. Imagine, entre 5 a 7 minutos de subida de carro, calcule isso a pé. Dá entre 45 a 1 hora de subida. E ali nós chegamos nesse tal lugar aonde Jesus subiu para rezar. Se fala que lá na Galileia, Jesus, quando queria fazer um bom momento de oração, ele ia para o Monte Tabor. Lá na Judéia era no Monte das Oliveiras, sempre no monte, né? Porque o monte simboliza um lugar alto. O lugar alto significa mais próximo do céu, mais próximo de Deus. Então é aí que eles sobem. E aí Jesus se revela. São 3 anos de convivência. Lá no Evangelho de São João fala que Jesus fez o primeiro sinal, o primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho, e os apóstolos ficaram assim admirados, naquela chamada bodas de Caná. Mas até então, né, eles ainda não estavam assim, entendendo. Ele sabia que aquele homem tinha feito um grande milagre, mas quem é esse homem na verdade? Jesus tinha que levá-los à compreensão de que ele não era apenas um homem,
era preciso que eles tivessem a experiência também com a divindade. A natureza humana é a natureza divina. Então, quando Jesus leva eles lá para o monte, depois de 3 anos de convivência, e eles ainda nesse processo de entendimento, ali acontece esse grande mistério. Jesus se afasta um pouco, Pedro, Tiago e João ficam um pouquinho à distância. Lembremos que é a mesma cena do monte lá, do Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus sua sangue, ele leva também Pedro, Tiago e João. Quando ele tinha alguma coisa importante, ele chamava Pedro, Tiago e João. Então, quando chega lá, eles ficam, e de repente Jesus começa a rezar, e ali vai acontecendo uma transformação. Eles ficam encantados, né? Jesus vai ficando branco, as vestes dele vai ficando naquela claridade, uma claridade que eles nunca viram, que eles dão até essa expressão, né? A roupa ficou brilhante e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, né? Aí eu vou dizer assim, nenhuma máquina de lavar, nos tempos de hoje a máquina de lavar, nenhuma máquina de lavar conseguiu deixar a roupa tão branca, mas brilhava. Experiência do céu. E aí, Pedro vai à loucura, porque na verdade Pedro fica sem saber o que fazer diante daquela transformação, aquela transfiguração. Jesus mostra a divindade que até então só era vista somente a sua humanidade. As pessoas só viam a pessoa a natureza humana de Jesus. Então ele ia andando para lá, era um grande profeta, alguns confundiam com Elias, um grande homem que fazia milagre, mas ver naquele homem Deus, eles não viam, mas naquele momento eles viram a divindade. Pedro ficou sem saber o que fazer na hora. Então vamos construir uma tenda e vamos ficar a gente aqui, porque aqui é bom demais. Então é isso que eu quero guardar como meditação para nós hoje. Na verdade, esse aqui não é o aqui da montanha santa, do Monte Tabor, é o aqui do céu. Foi isso que ele viveu. Eles foram transportados para o céu. Eles viram a glória de Deus, aquela glória que Moisés viu, que não viu tanto, eles viram agora ali naquele momento, o Shekinah, que o pessoal fala, quando Salomão construiu o templo, a nuvem desceu, né? E ali o templo foi tomado. Só dá aquele nome de Shekinah, aquela experiência profunda, mas ainda não foi tanto como eles tiveram naquele momento. E eu vou dizer, mesmo que eles tenham tido essa experiência de céu com Jesus, ainda não foi a experiência do céu enquanto céu. Embora eu tenha dito que eles foram como que transportados ao céu, mas eles ainda não tiveram aquela experiência. Mas foi uma experiência tão forte, tão profunda, que Pedro disse: é bom estar aqui, Senhor. E aí aparece, né, Elias e Moisés, né, Moisés que lembra a lei de Deus, que os judeus seguiram, o ensinamento de Deus, e Elias, o profeta, que encaminha o povo, e ali há um resumo, né? Jesus é a lei, Jesus é o grande profeta que todos eles esperavam. Já não é mais Elias agora, já não é nem mais Moisés, agora é o
próprio Deus, é Ele é a lei e Ele é o profeta. Precisamos segui-lo, escutai-o. Esse é meu filho bem amado, escutai-o. Mas aqui tem um detalhe que está em Lucas que não tem aqui. Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. E lá ele diz assim que eles estavam conversando sobre a paixão. Eles estão agora no Monte Sinai. Moisés e Elias estão dizendo para Jesus: está chegando a tua hora, Jesus. Está na hora. É preciso ir para Jerusalém. É interessante que o Monte Tabor, ele é tão alto que ele tem uma visão assim quase que geral de toda a Galileia. Lá de cima a gente vê a cidade de Nazaré e nós podemos ver também assim, mais ou menos, a indicação de onde fica Jerusalém. É alto, tem uma planície belíssima assim embaixo, é muito bonito para quem está lá de cima olhando. Então, Moisés e Elias estão dizendo: olha, está na hora de ir para lá. Entre aspas, o tempo encerrou de ensinamento. Agora está na hora de você morrer. Tanto que quando eles descem a montanha, lá embaixo está acontecendo, está um fuzuê lá embaixo. Porque os outros apóstolos ficaram, subiram 3, os outros ficaram lá embaixo. Aí, um cara estava possesso, não estavam conseguindo expulsar. Aí Jesus desce e ali Jesus expulsa. Aí perguntam por que eles não conseguiram. Aí Jesus fala, né? Só com jejum e oração. E aí ele diz assim, que em seguida Jesus começa a falar da sua paixão. Hoje na descida dessa cidade tem uma cidade lá que se chama Afula, né? Quem conhece, quem já foi lá sabe, antes de a gente subir tem uma cidadezinha, um povoado, chama-se Afula. Não sei se foi nessa cidade agora, que hoje tem o nome de Afula, que isso aconteceu. Eu só sei que foi ali na descida, né? Tinha um povoado e lá estava acontecendo essa coisa enquanto eles tinham subido. Aí Jesus começa a falar da paixão, que eles ainda não estavam entendendo. Se lembra que Jesus dá um scapaccione lá em Pedro? Que Pedro diz assim: não, você não vai morrer, não, a gente não vai te deixar. Jesus: cala a boca, Satanás. Foi ali, porque era preciso que ele passasse pelo sofrimento. Olha bem, era preciso que ele passasse pelo sofrimento, como ia ser preciso também que os apóstolos passassem. Vocês viram na primeira leitura Abraão sendo provado, e depois na segunda leitura São Paulo dizendo o seguinte: quem vai nos separar do amor de Cristo? São as provações. Era preciso que eles tivessem a experiência do céu, para na hora da provação eles não renegarem o Senhor. Na carta de São Pedro, porque São Pedro ele escreve para os cristãos que estavam na Ásia, na Panfilha, e que estavam passando pelas provações lá, estavam sendo perseguidos de tudo quanto era forma. Então ali Pedro começa a falar para eles. Aí Pedro diz assim: olha, sejam firmes e continuem, porque aquela experiência, eu estou fazendo com as minhas palavras, né? Porque aquela experiência que nós tivemos lá no Monte Tabor, que hoje dá o nome de Monte Tabor, foi demais. Então, se vocês passarem por essas provas aqui na terra, vocês vão ver o que nos espera lá na eternidade.
Vale a pena. Vale a pena tanto sofrimento, vale a pena tanta penitência, vale a pena passar por esse tempo de pandemia, que muitas pessoas ficam se perguntando, mas por que Deus permite, por que Deus não elimina isso? Aí tem uns que são fortalecidos e dizem, eu vou ser fiel, mesmo aqui eu não vou ficar culpando Deus por nada não, igual o Jó, né? Quando foi provado, se Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e nem nisso Jó pecou. Como tem outros que podem estar dizendo, eu não quero mais saber, Deus não tira esse negócio aqui. Sim, a pandemia também é um tempo de provação. Primeiro, para nós observarmos, né, que nós não somos deuses e quem manda é Deus. Deus é Deus, se Ele quiser tirar, Ele tira, se Ele não quiser tirar, Ele não tira. Mas, meus irmãos, para chegar na experiência do céu, nós teremos que passar pelas provas aqui na terra. E aquelas experiências que nós tivemos com Deus, porque cada um aí deve ter tido algum tipo de experiência com Deus. Porque ninguém vai passar por essa terra sem ter uma experiência, vai ter as suas experiências. Agora você esqueceu daquela experiência que você teve, porque na hora da prova, porque agora você está sofrendo, você esqueceu? Não, Pedro não esqueceu, por isso que ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, o que é que dava força? A montanha, a experiência de céu que ele teve, daqui a pouco estarei lá. Mas ele só pediu uma coisa, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Aquela experiência o fortaleceu. Então, nesse tempo de pandemia, ou no tempo das provas que você está, você precisa entender que é preciso que nós passemos por isso. Deus, Ele nos prova para ver se nós somos dignos da vida eterna. E é aqui que nós perseveramos. Não, eu vou perseverar em Deus. Deus existe sim. Ele está provando, mas o que nos espera vai ser muito melhor. Isso aqui é pouco em relação à eternidade. Aquela experiência de Pedro, é bom estar aqui. No dia que nós passarmos desta vida para outra, e nós estivermos lá diante da glória de Deus, aí nós vamos dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena, agora sim é bom estar aqui. Vocês vão ver o quanto que esse mundo é ilusório. Quando nós estivermos diante de Deus, contemplando a sua face, nós veremos que nós passamos por uma grande ilusão, achando que esse mundo era a última cocada preta do deserto, que tinha, ou a última Coca-Cola mesmo do deserto, ou a última bebida do deserto, porque nós achávamos que aqui era bom, porque nós queríamos ficar aqui. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar aqui. Senhor, não me leva agora não, e tal. Aí quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer assim, Senhor, por que o Senhor não me trouxe logo? Por que eu demorei tanto? Como nós não temos a visão de lá, porque é pela fé, porque tudo isso que eu estou falando para vocês é questão de fé. Eu creio que existe um lugar melhor do que esse, mas pergunte para mim se eu vi, nunca vi. Eu tenho a visão desse mundo, de lá não, mas lá é pela fé, pelo que os santos disseram, pelos mártires que deram a vida, dizendo agora estou chegando lá. Lembremos lá daquela mulher do livro dos Macabeus, com os 7 filhos, né?
E cada um que ia lá entusiasmava: vai, meu filho, daqui a pouco nós estaremos lá, fica tranquilo, deixa, eles vão acabar com a nossa vida aqui, mas eles não vão acabar não, daqui a pouco nós estaremos diante da face de Deus. Olha que experiência que aquela mulher tinha de certeza de vida eterna. Vocês estão vendo aqui que os apóstolos estavam perguntando assim: mas o que é ressuscitar dos mortos? Não entendiam ainda não, eles só iriam entender depois que Jesus morresse e depois que eles encontrassem com Jesus. Você lembra que as mulheres foram lá dizer: nós vimos o ressuscitado, essa mulher é tão biruta. Aí depois Jesus passa, né, pela porta lá do cenáculo, pelas paredes, né, porque agora ele está numa transfiguração do ressuscitado, o corpo dele glorioso, ele passa e diz assim: a paz esteja convosco. Aí no livro de Marcos ele dá uma neles, dizendo assim: as mulheres vieram falar e vocês não acreditaram, né? Agora vão pregar o evangelho. Essa experiência, é isso que nos espera. Se você, meu irmão, que se diz ser católico, você ainda não tem essa visão, essa expectativa de vida eterna, você é um cristão depressivo. Desculpe eu usar essa expressão. Depressivo para entender, é um cristão triste. Você ainda não colocou o seu desejo no lugar certo. Você ainda está colocando os seus desejos, suas expectativas nesse mundo. Aí quando você coloca nesse mundo, o que é que você encontra? Sofrimento. Aí fica decepcionado, porque você quer viver uma vida com Deus feliz aqui na terra. Aqui não tem felicidade aqui na terra. Não vamos esquecer que Nossa Senhora falou para Bernadette: eu não te prometo felicidade nesse mundo, minha filha, só no céu. E que vida sofrida daquela menina. Principalmente quando ela entrou no convento, que sofreu bastante. Mas a expectativa de Bernadette estava o quê? Naquela senhora linda que ela viu e que um dia ela ia ver de novo. Que na verdade, aquela senhora linda representava, a senhora bela, representava a beleza de Deus. Se Nossa Senhora é bela, imagina Deus, que é muito mais. Por isso que os santos encontravam força, eles não desanimavam diante do sofrimento. E aí eles olhavam e diziam: é para lá que eu vou. Eu repito, se você ainda é esse católicozinho que está querendo apenas ficar realizando os seus desejozinhos, os seus sonhozinhos, é sonhozinho mesmo, sonhozinho de casar. Eu sou de Jesus, mas eu quero casar. Eu sou de Jesus, mas eu quero ser padre. Eu quero ser isso. É sonhozinho. E vou dizer para você, sacerdócio não traz felicidade. Ainda mais quando esses padres pegam os paroquianos, que só azucrina a cabeça deles, eles dão vontade de ir embora e largar tudo. Largou tudo para tomar conta deles e agora está querendo largar eles para ficar numa vida melhor, porque não aguenta. E essa vida, e a vida de casado que não é fácil. Não é fácil. Você vai encontrar casais felizes, porque sabem o que é o casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E aí consegue colocar Deus, e aí supera as dificuldades do dia a dia, na expectativa de um dia isso tudo vai acabar. Aí, são mais velhos e entendem, tá vendo? Os que estão rindo. A mesma coisa o sacerdócio, porque a cruz, tudo é cruz. E aquela alegria, esse dia atendi uma senhora, eu não via quem era, porque
ali no confessionário não dá para ver, né? Ainda tem o paninho, que é melhor ainda, você não vê ninguém que está lá, mas pela voz era uma senhora. Ela dizia que tinha 43 anos de casada e dizendo que queria se separar do marido, que não aguentava mais ele. Essas coisinhas do dia a dia, né, que vai se multiplicando, e chega um momento que a pessoa diz assim: eu já não aguento mais, mas coisinha, mas que se torna coisona, depois de muitos anos. Não, eu disse: não, minha senhora, continua, pela idade dela, continua. Aguenta mais um pouco, vai valer a pena toda essa luta. Depois a senhora vai dizer, quando estiver lá, vai dizer assim: ai, graças a Deus, que bom, é bom estar aqui. Mas essa vida é assim. Até nós, né, trazendo para nós da comunidade Canção Nova, né, o pré-discípulo que fica lá, meu Deus, eu vou entrar na Canção Nova. Aí entra, né, tá lá. Aí um ano, aí depois o segundo ano, noviciado, a expectativa do noviciado. Aí quando sai da expectativa do noviciado, aí vem para o primeiro ano de junho, aí começa a ver as coisas, aí as coisas vão caindo, vão quebrando, vai caindo, as ilusões vão caindo. Aí só diz: né, só me resta o quê? Perseverar. Para um dia contemplar a face de Deus. Porque a vida é assim. Então, nesse segundo domingo da Quaresma, que as nossas expectativas, elas estejam diante daquela visão de Pedro, Tiago e João. A glória de Deus. É isso que nós aguardamos. Mas para chegar lá, nós teremos que carregar as nossas cruzes, os nossos sofrimentos. Com Deus ou sem Deus, eles terão, viu? Não adianta, é melhor com Deus. Eu tenho pena daqueles que estão sofrendo sem Deus, porque não tem expectativa eles. Para eles vão sofrer, para eles vão morrer e acabou. Nós não, nós vamos sofrer, nós vamos morrer, e depois um spa, felicidade, para sempre, junto com Deus. Como é o nome desses lugares onde o pessoal vai para descansar, que tem esses nomes aí, que paga lá e passa uns dias? Não, tem um nome agora que... É isso, vai ser o melhor resort da vida, lá. Você sabe que aquilo é uma ilusão, né? A pessoa fica aqui sofrendo e vai para lá, passa um final de semana, come, bebe, toma banho de piscina, não sei o quê, tudo ali já pagou um dinheirão, ainda mais quando é pobre. Aí vive toda aquela alegria daquele momento, na segunda-feira voltou tudo de novo. Ou aqueles períodos, né? Vamos dizer que são 30 dias, 30 dias de alegria, depois volta tudo de novo. Acabou a ilusão. Lá no céu não, quando a gente chegar lá, será para sempre. Não tem retorno, é para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.